Olá, ouvintes da Rádio Viver Bem. Estamos aqui mais um dia. O meu entrevistado de hoje é Marinho. Ele é musicista, trabalha como se fosse um artista urbano. Está aqui para conversar com a gente, contar da sua trajetória. Sejam bem-vindos aqui hoje na nossa live. Então, Marinho, tudo bem? Tudo bem, bom Seja dia. bem-vindo, fique à vontade para falar da sua trajetória. Tá? Me fala um pouquinho sobre você, como tudo começou, se você tem alguma inspiração na vida. Fala um pouquinho pra gente, nosso ouvinte. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia, obrigado aqui pelo convite, em primeiro lugar. A minha trajetória, eu às vezes até comento com as pessoas, quando pós-pandemia, eu acabo indo para a rua com o meu instrumento, que foi um dom, graças a Deus. Eu pude ter a oportunidade de estudar, conhecer um pouco sobre música. Isso já vem de incentivo familiar. A minha família chega no Brasil, vindo da Bélgica num momento bem difícil, E lá em exatamente, porque o que acontece? Lá em 1842, quando a família sai da Bélgica e chega no Brasil, meu tetravô, na verdade, o Leopoldo Milaert, ele chega no Brasil para lecionar música, flautista, e lecionava piano, flauta, entre outros instrumentos. E assim foi um legado quase que a família inteira, Mas no período, já Dom Pedro II, grande incentivador da arte, ele comunicava-se com o mundo inteiro, e os países da Europa na época viviam problemas seríssimos de guerra, Assim por incrível que pareça, estamos vivendo também agora momentos assim, Parece que o mundo às vezes vai fazendo um retorno. O mundo ele transforma cada 24 horas. Tanta guerra, as pessoas querem. Eu acredito que seja. É verdade, a gente está mostrando todo dia na televisão, é a guerra do poder. Sim. Então tudo tem um interesse, No caso, a gente já está mudando assim mais para o lado. E depois de pandemia, então assim, não dá para entender a inteligência do homem. Eu gostaria de entender, mas não consigo. Mas vamos para o que interessa. Interessa, mas tudo tem a ver, Porque claro, não tem como a gente não fugir disso. Então, o que aconteceu lá atrás, A minha família chega aqui, assim, muitas das vezes o pensamento assim, oriundos da Bélgica, que coisa interessante, que é o nome Milaert, é o nome belga, mas a família veio com muita dificuldade. Foram horas, dias, passando ali dificuldades no navio para chegar no Brasil. Naquele período, era considerada a província da Pedra Lisa, que hoje é Campos de Goytacazes. Então, praticamente, a família fica, praticamente o berço da família em Campos, E o meu tetravô, então, ele dá o pontapé inicial nessa trajetória toda da música e vai deixando esse legado aí para os filhos, E aí eu já estou falando do meu bisavô. Ancestralidade, Exatamente, envolvido nisso tudo. E, de repente, em algum momento da minha vida, eu me deparo tocando. Meu primeiro instrumento foi violão. Toquei um bom tempo violão, aprendi a tocar violão. Mas deu ali um momento que eu queria tocar o saxofone, Eu me lembro até que, assim, algo interessante que aconteceu, eu fazia... minha avó pagava um curso de desenho para mim em Madureira. E aí em Madureira, em frente ao curso de desenho, tinha um cinema. Antigamente a gente ia cinema, E aí tava aquele filme Um Trem para as Estrelas, que falava sobre o Cazuza. E o filme ele é baseado exatamente, se não me engano, o artista principal era o Guilherme Fontes, Ele era um saxofonista. Eu, assim, tadinha da minha avó. A minha avó me dava o dinheiro para o lanche, pagava o curso para mim. Foi algo que eu fiz, talvez, cometi um erro com a minha avó, porque eu deixei de ir, em um mês de curso, eu deixei de ir 3 vezes à aula para ir para o cinema assistir um filme, porque eu fiquei apaixonado pelo saxofone. E aí eu pegava o dinheiro do lanche
e comprava o ingresso do cinema para assistir o filme primeira vez, a segunda vez e a terceira vez. E aí, o telefone lá em casa tocou, era exatamente o curso ligando para saber, o seu neto não está vindo no curso. Aí eu falei, contei a verdade, falei que eu gostei tanto. E aí, nesse momento, eu peço ao meu pai, eu era garoto, pedi para meu pai comprar um saxofone. Seu pai é falecido? Meu pai é falecido já, meu pai é falecido. E essa lembrança, né? Mas um grande incentivador. Eu me lembro, meu pai chegando em casa, ia, às vezes, em lojas de instrumentos musicais, enchia o carro de instrumentos, chegava lá em casa e chamava a gente para olhar a mala, quando abria a mala cheia de instrumentos. Então, assim, foi muito incentivo, realmente, né? Bem legal. Eu vou falar um pouquinho da trajetória, uma mini biografia. Marinho, né? Ancestralidade da Mui Laerte, carinhosamente conhecido como Marinho, né? É descendente direto do clã Mui Laerte, é isso? Isso, né? Uma linhagem belga marcada pela presença forte da arte, sobretudo música desde 1843, como você mesmo citou, né? Herdeiro dessa tradição quase secreta. Marinho carrega nas veias o som ancestral que ecoa no tempo. Música que atravessou gerações e fronteiras, deixando registros até mesmo em livros históricos, como vocês tinham falado. É músico, é professor de arte. Marinho tem o saxofone como extensão da sua alma e principal instrumento da expressão. Seu estilo é metódico, melódico, harmonioso e sensível, com interpretações que flutuam entre o clássico e o urbano, sempre com suavidade, intensidade emocional. O seu repertório dialoga diretamente com a opinião pública e urbana, levando a música de qualidade a ambientes muitas vezes esquecidas pela arte. A gente acabou de falar. Exatamente. Com uma abordagem otimista, uma postura de resistência silenciosa, Marinho segue honrando seus antepassados e resgatando, através da arte, o valor do invisível. Aquilo é sentido antes mesmo de ser ouvido. É isso aí. Nós falamos, né, sobre a ancestralidade, como tudo começou, da sua família, dos seus pais, da sua vontade de mostrar um pouco sobre a arte. Marinho, valeu a pena até hoje? Vale, e eu acho que vai valer sempre, né? Uma das coisas que eu até comento é, se hoje eu tivesse, por exemplo, voltar a algumas atividades anteriores, como lecionar, eu acho que eu não largaria a rua, né? No caso, o espaço urbano. Até porque algumas pessoas me perguntam, mas como você vai para a rua? Aí vem a história da pandemia, né? Eu fui professor até... cheguei a trabalhar remotamente, mas eu sempre fui um professor muito de habilidade prática, né? Então, questão de dar aula de arte, geometria, matemática 2, né, dentro do ensino fundamental e médio, e até mesmo ao nível superior, né, quando eu sou professor de História da Arte também. Então, assim, era uma dinâmica muito prática, e eu nunca gostava de usar as ferramentas como data show. Eu gostava de levar uma caneta para a sala de aula, desenhar no quadro e abordar a aula ali naquele momento, o assunto ali naquele momento. Mas quando as pessoas me perguntam assim, aí veio a pandemia, vieram as demissões e você pega o saxofone e vai para a rua. No meu caso foi um resgate, Márcia. Porque o que acontece? Eu me lembro que quando eu tinha meus 15, 16 anos de idade, eu fazia feira de artesanato. Porém, nesse momento da minha vida, como eu falei do curso de desenho que minha avó pagava, aquela coisa toda, eu desenhava rosto. Então eu era retratista. Eu fui retratista, eu fazia feira, por exemplo, fiz vários eventos, né? Eventos, por exemplo, dentro da Fiocruz, desenhando, por convite das minhas tias que trabalhavam lá. Eu fazia uma feira em Vila Isabel
E eu tinha um ateliê, né, porque um apartamento que meu avô tinha em Petrópolis, eu ficava nesse apartamento e fazia aquela feira de artesanato em Petrópolis. Então, assim, foi um período da minha vida que eu tive muito contato com a arte, de retrato. E o retrato, eu costumo até dizer isso, o retrato... Desenho, exatamente. O retrato para todo artista é algo que é um universo que ele sempre quer entrar, né? Porque é algo extremamente complexo você retratar o outro. Ou seja, o rosto, a gente procura a melhor posição do nosso rosto. Se eu for me olhar ali, eu vou tentar ficar, né, analisando. O espelho, a questão do espelho, né? Você vai se olhar no espelho, você nunca olha a posição do seu rosto no espelho, que é a posição natural. Você sempre vai procurar um ângulo. E aí, quando eu descobri isso, eu descobri que realmente as pessoas gostam de ser retratadas. Isso, se a gente trouxer para os dias de hoje, a própria selfie é algo assim que a garotada aí, quando vai tirar, vai sempre, né, buscar um ângulo ali melhor. Exatamente. E muitas das vezes tiram 3, 4 vezes porque o ângulo não ficou tão bem resolvido, nós né? Mulheres, a gente tem essa coisa da vaidade, né? Aquela isso. Coisa. Aí entra-se a parte do belo. Acho que é mais bonita, mais atraente. Mas isso é um conjunto de coisas, né? Até porque foi um legado grego, né? Os gregos deixaram isso, né, para o mundo. Mas muito legal. Então, vamos lá. Eu vou fazer umas perguntinhas tradicionais, básicas, que a gente sempre faz. Então, a gente falou sobre raiz, identidade. Eu queria te perguntar, Maria, você vem de uma linhagem artística muito especial, né? Não só dentro do contexto, mas também do lado espiritual da coisa, né? Como é para você carregar o nome dos Mui-Laertes, né, e toda essa herança musical bélgica? O que é para você? O que você sente dentro de você que, poxa, eu sou uma pessoa que, poxa, eu tenho gratidão, eu sou uma pessoa grata por tudo que eu tenho hoje, apesar de todas as dificuldades, mas eu carrego isso dentro de mim. Coisa bacana, né? O que você tem para dizer? O que eu tenho para dizer é que, em primeiro lugar, é responsabilidade, né? E assim, como em muitas literaturas que eu tive a oportunidade de ler, que falava sobre a família, dentro do berço da família, nunca tivemos pessoas com má índole, né? Então, assim, a primeira coisa é a responsabilidade de carregar essa educação que foi deixada, né, de criação. Essa educação acaba você envolvendo isso para o próximo. Então, em qualquer momento ou qualquer lugar que eu estiver, o meu modo de tratar as pessoas vai ser sempre uma forma bem educada de ser. E principalmente aí tem um outro lado disso, muito importante também, que é o lado da simplicidade. Então esse meu resgate, por exemplo, lá atrás eu fui artista de rua desenhando um retrato. Mas quando eu volto para a rua, para mim nada, ou seja, o espaço urbano para mim não é tão difícil de encarar, como se fosse algo assim, eu preciso ir para a rua tocar um saxofone para levar o ganha-pão. Não, pelo contrário. É um resgate. Resgate, a coisa mais simples. Você tem para mostrar que a arte existe, olha, eu estou aqui, a arte está legal, está viva. Nós temos que levar isso para as pessoas, porque muitas pessoas não conhecem. Não, e no Brasil ainda é algo que é fechado, é algo que cria um certo preconceito, né? Eu levo esse preconceito, posso dizer para você abertamente sobre isso, tá? Muitas pessoas se afastaram porque as pessoas fazem uma confusão muito grande. A minha vida não mudou, tá, gente? Eu continuo sendo o mesmo Mário Alberto Silva Mui-Laerte ou o mesmo Marinho de sempre, né? Eu continuo tendo a mesma educação, eu continuo tendo os meus títulos, eu continuo estudando, não parei de estudar, eu estudo até hoje. A música não é um caminho fácil, é um caminho difícil, não é da noite para o dia, é todo dia, é um cotidiano, né? E por incrível que pareça, o espaço urbano, ele contribuiu com a minha educação musical, porque eu me recordo que eu imprimi, logo assim que terminou, ali que nós começamos a voltar um pouco para a rua, e eu pego meu saxofone e vou para a rua, eu imprimi 100 partituras e levei para a rua para tocar. E dali começar a ganhar o meu sustento,
né? Eu comecei na Praça Roberto da Silveira, em Duque de Caxias, com a ajuda da professora Tânia Amaro, do Patrimônio Histórico de Duque de Caxias. Ela falou: Mário, vai, porque existe até uma lei, Márcia, sabe? O artista de rua, ele tem respaldado a lei federal, tá? Então, assim, é uma coisa que eu não sei se está dentro do seu cronograma aí, mas o que eu gostaria de falar é exatamente o primeiro momento quando eu chego, né? Quando eu chego, em todos os lugares que eu chego, há sempre um olhar diferenciado. Posso até dizer para você assim, um olhar torto, né? Quem é esse cara com essa caixinha? Ele tá fazendo, monta o instrumento, então as pessoas olham de um jeito assim, que esse cara né? O que esse cara vai fazer? Mas depois que você começa a tocar, ou depois que as pessoas começam a entender a sua proposta, aí muda. Eu acho legal essa coisa do desconhecido, né? Você chega, você não conhece o artista de rua, de um banco, e aí você fala: poxa, ele está fazendo o que aqui? O que ele vai fazer? Ele te olha assim meio que estranho, né? Aí depois você começa a transbordar, você começa a tocar, né? Então aquilo já, pô, que legal, poxa, pô, ele toca bem, olha só. Nossa, vamos escutar um pouquinho? Então isso aí é a coisa do desconhecido mesmo. As pessoas não tem o caso, é o transeunte, né? Você está ali trocando com aquelas pessoas. E aí você vê, por exemplo, acontece muito, por exemplo, no local que você me conheceu na Feira da Penha aqui, né? Eu acho tão interessante, né? Porque assim, o que acontece? Eu estou ali tocando. Tem aquelas pessoas que passam e elas passam despercebidas. Às vezes elas acham que é uma música que está na rádio tocando ali, ou no som de algum feirante, né? Engraçado que eu passei, né? Eu estava na feira, e eu parei assim, porque eu gosto de arte, eu sou artista, e eu parei para observá-lo. Aí eles tocando, eu parando, observando, falei: poxa, que legal, que coisa linda, né? Porque é coisa além do que você pensa, que você está imaginando ali, eu passando assim, descontraída na feira de domingo, que você quer fazer compras assim para casa, fazer almoço e ficar com a família. E eu parei assim, falei: gente, que legal, que bacana, me transmitiu uma coisa muito boa, sabe? Muito pura, porque a arte é pura no seu contexto, né? Então eu fiquei muito assim encantada. Aí tive oportunidade de, inclusive tinha um telefone, contato que você colocou, falei: vou entrar em contato com ele para ver se ele topa aí fazer uma entrevista comigo. E está aí hoje, graças a Deus, aí com a gente. Eu agradeço, muito obrigado. Trazendo aí um pouquinho da sua arte. Então, continuando aqui a nossa entrevista, como você falou da história da família, dos seus ancestrais, da geração de gerações, trazendo assim, esse legado, né, esse legado artístico, que eu acho muito legal, que inspira as pessoas, inspira o mundo. E é muito legal, entendeu? E aí eu vou passar para o lado mais do professor, que você falou que é professor. Eu quero saber como é que esse professor Marinho aí, o que ele faz de bom aí para ensinar para as pessoas? O lado professor veio de uma forma até curiosa, né? Porque eu, na verdade, quando aluno, eu me lembro que eu era muito bom em geometria, mas eu era muito ruim em matemática. Só que eu venho de uma época, daquela época que você era o aluno que você tinha que passar em todas as disciplinas. Então eu me lembro que eu fiquei reprovado 3 vezes. Né? Isso, matemática, entre outras disciplinas também. Mas naquela época, assim, talvez em sala de aula a minha cabeça estava voando para outras coisas, né? Para desenho, para música, para arte. Mas era uma época que a gente precisava realmente passar em todas as disciplinas. E aí, como eu ficava pendurado em uma ou duas, eu tinha que repetir tudo de novo. E começou a criar dentro da minha mente, né, aquele lado de ser assim: não, isso, eu não tenho dom para estudo, para poder caminhar dentro dessa trajetória de... Bacana. Porém, um determinado momento da minha vida, eu comecei a descobrir que eu gostava. Até minha madrinha, que veio a falecer recentemente, ela falava o seguinte, ela falava assim: o Marinho, ele é autodidata. E acabou que eu levei muito tempo para descobrir realmente isso, Márcia. Porque, por exemplo, os livros de arte, né? Eu fui conhecendo, por exemplo, a história de vários artistas antes de ser professor de arte,
antes de ter uma pós-graduação em Arte, Cultura e Sociedade, aonde me levou a ser professor de História da Arte, né? Eu já lia muita coisa, mas eu lia por quê? Porque eu parava numa livraria e olhava, assim, por exemplo, a questão iconográfica, né? Via a capa do livro de Van Gogh, achava aquela explosão de cores maravilhosas, aí eu ia lá, comprava o livro. Aí lia. E lia, entendeu? Mas eu não lia porque eu estava achando que eu estivesse lendo alguma coisa importante, né? E aí eu comecei a entender e comecei a conhecer que era Van Gogh. E aí nós tivemos um período que tinha muito aquelas questões dos vídeos, né? E eu assistia muita coisa. Gostava muito de ver. Hoje a gente tem aí a facilidade do YouTube, você coloca, você assiste o que você quer, aprende o que você quer, né? Então eu tenho até hoje lá em casa uma coleção enorme de história da arte, porque eu comecei a entrar nesse mundo. É o legado da família, né, em relação aos momentos que você passou. E você já escreveu algum livro, alguma coisa assim? Não. O que eu, no caso, escrevi acabei escrevendo sobre minha própria família, que foi a minha dissertação da pós, né? Eu faço um trabalho de resgate aí, né, da cultura, no caso belga, né, no caso essa é a interação da raiz europeia até a chegada ao país tropical, né, no caso até o Brasil. Então eu faço uma releitura aí de todo esse histórico da minha família, foi aceito, a princípio criou-se aí um ambiente um pouco complexo dentro da universidade, mas a minha própria professora, que foi a minha orientadora, ela me deixou muito à vontade no primeiro momento, porém com muito receio, e só me pediu o seguinte: olha só, não confunda o seu sobrenome com o seu trabalho. Na hora da apresentação do trabalho, você é uma pessoa e o seu trabalho é outro totalmente diferente. Eu fiz isso, deu tudo certo. Que acaba confundindo. Claro, mas valeu muito a pena, até para o meu conhecimento, né? Muito legal. Agora, por exemplo, a gente estava falando sobre ancestralidade, sobre o legado da família, sobre o teu trabalho como professor, né, que é bacana, como tudo começou através dos livros, através também do teu conhecimento, de procurar a fonte da situação, né? Você procura a fonte da situação, é muito legal. Agora vamos falar sobre arte, o repertório da arte. Por que o saxofone? Por que o saxofone? Eu acho que a princípio foi, como eu te expliquei, a questão do filme, né? Eu vi o filme e me apaixonei pelo instrumento. Eu desconhecia. Você comprou depois? Então, meu pai comprou um sax pra mim. Comprou? Ah, então tá aí. E aí eu me lembro que o sax chegou lá em casa, eu nem sabia que para tocar um saxofone precisava de uma palheta de bambu. E aí foram experiências, né? Mas logo no primeiro dia eu já consegui tirar um som do instrumento. E aí depois foi indo. Aí com essa questão, o saxofone me levou ao estudo da clarineta, estudei também clarineta um tempo, a flauta transversa, né? Mas o sax acabou sendo a prioridade. É o instrumento que representa a sua trajetória, né? Sim. Como você define isso? De uma maneira assim, bem plena da palavra, né? Musical. Porque eu acredito que tudo tem uma motivação, tem um motivo para que você comece algo e despertar da consciência, né? Eu acredito nisso. E eu acredito também sobre as influências espirituais. Vou falar um pouco da parte espiritual, porque eu acho que tudo vem da parte espiritual da alma, do contexto que você quer mostrar para o público, o que você quer mostrar, como você quer mostrar, que é muito legal. E aí você inspira nessa trajetória, no seu repertório, voltado para o ambiente urbano. Olha só que legal. O que te inspira esse cenário? E aí você tem vários cenário. Pessoas, são pensamentos diferentes, né? Exatamente. Público diferente, você tem que atender para o público diferente. Aí você inspira no cenário urbano, você está ali fazendo o seu trabalho, as pessoas não entendem quem é a pessoa que está ali, é o medo do desconhecido, porque você é novo, você é uma coisa nova, transmite algo diferente, então as pessoas te olham assim: quem será, Mário? O que está fazendo aqui? Aí você começa a tocar, desperta, né? Aí desperta nesse cenário, que é maravilhoso, que é encantador, um cenário bacana, um cenário que você sente que
existe algo que precisa transformar o mundo. É um mundo seu, um mundo fechado, um mundo aberto, que ainda muitas pessoas ainda não sabem, não descobriram ainda a arte. A arte é maravilhosa. Então, como transformar esse momento seu num ambiente urbano, que inspira, que renova, que faz cada pessoa receber de uma maneira diferente? Eu recebi de uma maneira diferente esse cenário. Como inspira isso? Quem é o Marinho na vida urbana? E como você perguntou lá no início, né, a questão da sensação que cada um vai ter, porque a música, de um modo geral, ela vai não só na questão da percepção, né, a questão cognitiva da pessoa, mas ela vai tocar o coração. Então ela vai levar para o emocional, vai levar para o espiritual. E o espiritual, nesse caso, eu penso da seguinte forma, que agrega tudo, né? Todos. Então, a questão, por exemplo, é algo divino, é algo do Espírito Santo atuando realmente, né? Porque, primeiro momento, assim, você me fez uma pergunta, e se todos os lugares realmente que eu vou tocar, eu sempre me coloco em oração. Primeiro momento eu faço isso. Já faz oração para abertura. Eu faço oração, eu acho que é importante. E eu acho que aí vai depender de cada um, né? Cada um que está passando ali, por exemplo, eu noto, e você me perguntou uma coisa, Márcia, que é tão interessante, eu toco lá, eu gosto muito de tocar em Caxias, né? Jardim Primavera, Saracuruna, por exemplo, tem portas de 2 mercados que eu faço lá, e um abraço para os meus amigos de lá, dessa região, que me acolhem muito bem na porta desses mercados. Mas, por exemplo, muitas das pessoas que estão naquela fila do mercado, elas estão ali, elas saem, elas falam assim, meu filho, eu queria que essa fila tivesse imensa, para poder escutar mais um pouco você. E muitas pessoas falam comigo assim, você hoje mudou um pouco a minha vida, porque eu saí de casa com uma sensação, não estava bem, e eu estou voltando para casa motivado, eu estou voltando para casa resgatado, né? Então acho que essa questão espiritual, assim como a gente vê várias pessoas fazendo um trabalho realmente, né, pessoas que estão dentro da igreja ou qualquer ambiente que está tratando o lado espiritual, e a música não deixa de você tratar isso também, porque a música trata isso, trata o outro, trata o coração do outro, a mente, entendeu? Exatamente como você falou, entra a fase terapêutica. Terapêutica, com certeza. Porque você, de repente a pessoa sai, você talvez seja um instrumento de cura para as pessoas, e você não sabe. Sim, tem isso também. É importante. Então, eu acredito também que a vida das pessoas, assim, cada um com sua vida passando, com dificuldades. Então, a arte cura, a arte cura o tempo todo. Em todo sentido da vida, a arte cura. Eu acredito no silêncio também, no silêncio da alma, porque as pessoas silenciam para escutar a sua música. No momento que elas passam, elas conseguem silenciar e conseguem ver o que você está transmitindo. Isso é muito interessante, Márcia, porque isso é um processo de emoção tão gratificante que eu observo. Eu observo aquela pessoa que vem, às vezes, numa empolgação e, de repente, ela para, né? Ela para, ela respira, ela olha. Algumas pessoas... É tão interessante a troca também, quando eu, até antes, né, da gente começar a entrevista, estava falando com você sobre como funciona todo o processo ali, né? O chapéu, a plaquinha, montar as coisas para começar a tocar. Há pessoas, assim, há algo nesse universo tão interessante, como, por exemplo, tem pessoas que eu não vejo. Quando eu olho para o meu chapéu tem um valor lá que eu falo assim, nossa, gente, quem foi que colocou esse valor no meu chapéu? Sabe? É algo assim que quase que eu toquei ali 5 minutos, eu posso guardar tudo e ir embora para casa, se eu fosse, claro, evidente, somente aceitar a questão financeira. Mas eu não aceito só isso. Eu acho que eu tenho que ter um tempo ali, eu acho que tem que ter uma troca, porque eu vou não só pela questão financeira, que é importante, porque eu dependo disso hoje, graças a Deus, me dá um retorno, me dá não só o retorno do chapéu, tá, Márcia, mas é o retorno da troca,
de pessoas que querem fazer um evento e aí me chamam para tocar. São os lugares que eu toco, né? Mandar um abraço aí para o Nino, do Santo Cantinho, que é uma cafeteria em Caxias, que está sempre fazendo uma parceria muito legal. Em outros lugares também que eu sempre tive a oportunidade de tocar, o João, que é um rapaz novo, mas um empresário lá em Jardim Primavera, hoje está com uma pizzaria também. E assim, são os lugares que eu vou agregando o meu trabalho, né? Se sente bem, né? Sente Exatamente. Mas da onde essas pessoas me conhecem? Acabam me conhecendo na rua. Na rua. Né? Eu estou te conhecendo, agora passando, e agora você está aqui. Tem gente que me pergunta assim, você tem cartão? Aí eu fico até sem graça de dizer que eu não tenho, mas eu não tenho mesmo, pessoal, eu não faço cartão. O meu cartão é a minha forma de identidade, é tocar, e aí eu boto a plaquinha lá com o meu número de telefone, a pessoa vai lá, tira uma foto e pronto, né? Para que eu vou fazer um cartão se... mas hoje em dia também não se usa nem muito cartão, agora bota o QR Code lá, cartão online, virtual, não tem muito, né? Então, a gente conversou sobre tudo um pouquinho, né, da sua trajetória, da sua vida urbana, da sua família, desse projeto que está em andamento. Por mais que você não tenha um projeto firme, mas ele está em andamento perante a lei de Deus. Não perante a lei do homem, mas perante a lei de Deus, você tem um andamento, você tem um processo. Né? Até esse processo, como eu te falei, no primeiro momento lá, eu imprimi cento e poucas partituras e fui para a rua. Eu ficava lendo. Eu tinha dificuldade de agradecer a pessoa que estava colocando uma colaboração no meu chapéu. E aí, Márcia, uma história tão assim, eu falo que foi o sopro de Deus na minha vida, né? Eu fui com minha tia, minha mãe e meu primo. Fomos passar um Natal em Cabo Frio muito vento, e eu estava lá com a minha pastinha e a estante de partitura. Eu queria tocar e parecia um catavento, aquele negócio rodando, eu não conseguia ler uma nota. A natureza não permitiu. Mas eu falei, gente, eu não vou desistir. O que eu fiz? Eu peguei, fechei a pasta, eu não sabia, Márcia. Eu já estava no meu terceiro ano, eu acho, terceiro ano já nessa atividade, né? Eu não sabia que tudo aquilo que eu estava lendo já estava dentro de mim. Aí foi quando eu descobri que eu já tinha 70 músicas na cabeça. Hoje eu vou para a rua, às vezes tem pessoas que me pedem música que eu nunca toquei, aí eu boto lá na hora e flui, a coisa acontece, né? Então eu comecei a observar o quê? Que eu vivi um bom tempo dependendo realmente da questão cognitiva, leitura. Mas hoje eu entendo que a minha percepção auditiva ficou muito mais aguçada e está muito mais em evidência do que a leitura em si, né? Bacana. Vamos colocar um pouquinho? Vamos. A música para a gente escutar aqui. Eu fiz aqui mais ou menos, passou ontem, né? Sabe. Eu não consegui abaixar. Vamos lá. É você tocando. Sou eu. É um trabalho que eu faço na rua, né? Essa música, né? Roberto Carlos. Muito bonito. Eu adoro música assim, instrumental. Um dia você está querendo relaxar. Muito bom. A escolha do repertório é sempre muito importante, né? Você gravou no estúdio? Não. Aí é que está. Isso daí foi uma gravação feita em casa, sem recurso nenhum, tá? Foi legal, Eu acabei perdendo muita coisa, eu fiz uma cirurgia, fiquei 1 ano parado. E aí eu tive que trocar celular, e acabou que eu perdi muito material. Perde mesmo.
mais interessante é que, por exemplo, se você for escutar um outro saxofonista tocar, ele vai ter um outro timbre, vai ter uma outra emoção, vai ter uma outra forma de se expressar com a música. Mas eu acho bacana, bem que assim, parece que você fez um estúdio assim também, o som tá bem limpo, não tem muito ruído mesmo, né? Isso é até um popurrí do Roberto Carlos, são 3 músicas do Roberto. Você juntou, né? Muito legal. Questão de interpretação também, né? Eu acho que cada um vai ter a sua interpretação. O instrumento de sopro ele te permite muito isso, né? É um instrumento sensitivo, né? Muito bom. Tá de parabéns. Para finalizar, eu vou te fazer uma pergunta, né, bem legal. Eu acho que é para finalizar a nossa entrevista de hoje, né? Se você pudesse resumir sua vida em uma nota musical, qual seria? Uma nota musical. Bom, eu acho que em uma nota musical é uma pergunta bem difícil, porque a música ela é uma arte de combinar os sons, né, de forma agradável aos ouvidos, segundo a literatura diz. Então, assim, eu acho que seriam tantas notas que talvez eu não finalizasse isso e não teria como usar como ponto, né? Porque aí vem 2 questões, um paralelo nisso, né? Música, além do som, também tem o silêncio. A pausa na música é importante, né? Então, Márcia, eu acho que é isso. Eu acho que cada música, cada nota, cada tom, cada descoberta, né? Cada local, cada oportunidade, espaço que oferecem é uma nova descoberta, é um novo momento. Então, eu acho que a definição seria essa, né? E descobrir sempre que a partir de uma nota... Está por vir, né? Também desconhecido, alguma coisa que você não sabe que daqui para frente tudo pode se transformar. Sim. Através da arte, do propósito. E assim, em termos de nota, se a gente for colocar nota musical, eu tenho 7, né? Em termos de nota de 1 a 10, eu não sei qual nota eu me daria, porque talvez me colocaria hoje numa posição de 5, porque eu estou em evolução. Ou até menos um pouquinho, eu acho que ainda tem muito que caminhar, exatamente. É isso aí, te agradeço, a gente está finalizando hoje a nossa live. Obrigada pela presença. Eu agradeço, obrigado a todos. Volte sempre, quando você quiser, tá bom? Muito obrigada, gratidão. Obrigado. Mais um pouquinho aí da nossa música aí, Mário. Pixinguinha, olha. Muito legal. Deixa eu tocar um pouquinho. Tá bom, muito obrigado, viu? Obrigado. Você achou que foi?